Bom, pessoas, agora vamos estar resolvendo aqui uma questão de combinatória, tá? É uma questão que vai dar um pouco de trabalho, é uma questão que caiu na ENA em 2012, como vocês estão vendo. Há N formas de você resolver essa questão, tá? Essa solução que eu vou apresentar não é a única, porém, não é uma solução tão elegante, porque após ter resolvido a questão, eu fui ver a solução, como se esperava que a maioria fosse resolver, e uma solução mais lógica é uma solução que leva menos tempo, tá? Mas essa solução aqui também não deixa de ser uma solução, porque chega no mesmo resultado que a outra solução. Mas enfim, né? Vou adiantar que o vídeo vai ser um pouco extenso, a gente vai ter que fazer muitos cálculos. Então, se for preciso, eu vou dar um corte no vídeo ali para realizar as contas e depois disso eu volto para continuar a questão. Mas enfim, vamos à questão. Ela diz aí: considere todos os números inteiros positivos escritos com exatamente 5 algarismos ímpares distintos. Qual é o valor da soma desses números, tá? Então, primeiro, a gente tem que recordar aí quais são os números ímpares, tá? Os números ímpares são o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, o que acontece? A gente vai pegar todos esses 5 algarismos e daí a gente vai juntar eles de modo a formar um número de 5 algarismos, tá? E a gente não pode ter repetição de algarismo. Então, em todo número vai ter que aparecer um 1, um 3, um 5, um 7 e um 9, tá? Vai ter que aparecer todos os números. E daí a gente vai reorganizar todos esses números e tal, formando novos números. E a gente quer saber qual é a soma de todos esses caras, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é contar quantos são os números de 5 algarismos distintos, todos eles ímpares, tá? Então, como eu tenho 5 algarismos, eu tenho que tomar quantas decisões? Eu tenho que somar 5 decisões, tá? Então eu vou colocar esses tracejados aqui, cada um representando uma decisão. Então, vamos pensar assim. Para esse primeiro cara aqui, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Eu posso escolher o 1, o 3, o 5, o 7 ou 9. Então eu tenho 5 possibilidades de escolha. Só que tem um porém. Uma vez que eu use um desses números, eu não posso usar o mesmo número de novo. Então eu tenho que excluir esse cara. Então vamos supor que eu usei o 5. Se eu usei o 5 para esse cara daqui, agora eu tenho 4 possibilidades, tá? Então vamos supor que agora eu usei o 3. Se eu usei o 3, aqui eu tenho 3 possibilidades. Se eu usei o 5, aqui eu tenho 2 possibilidades. E se eu usei o 7, aqui eu tenho uma possibilidade. Então, pelo PFC, né, para a gente contar a quantidade de números, a gente multiplica todos esses valores aqui. Daí a gente vai ter, ó, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 30 dá 60 e 60 vezes 2 dá 120, tá? Então quer dizer que a gente vai ter 120 números de 5 algarismos, todos eles distintos, em que todos eles são ímpares, tá? Só que tem um porém, ó. Como a gente tem 5 algarismos, então vai acontecer de a gente ter um número que começa com 1, então poderia ter, por exemplo, o 1, 3, 5, 7, 9. Aí vai ter números que começam com o 3, então teria ter 3, 5, 7, 9 e 1. Vai ter números que começam com o 5, então teria o 5, 7, 9, 1, 3. Vai ter números que começam com o 7, então poderia ter o 7, 9, 5, 1, 3. Vai ter números também que começam com 9, então, por exemplo, 9, 5, 7, 3, 1. Tá? Então a gente vai ter números que começam com 1, com 3, com 5, com 7, com 9. Então agora a gente vai contar quantos são os números que começam com cada um desses caras, com 1, com 3, tá, até o 9. Tá, então vamos começar a contar do 1. Bom, eu vou ter que tomar quantas decisões? Eu vou ter que tomar novamente aí 5 decisões, tá? Só que a diferença agora é que o 1 ele já vai estar aqui. O 1 é fixo. Então os únicos algarismos que eu vou permutar vai ser, ó, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, a gente tem aqui uma permutação, só que é uma permutação sem repetição. Então, quando isso acontece, eu vou ter 4 fatorial, ou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aí está dando 24. Ou seja, tem 24 números de 5 algarismos, de 5 algarismos todos ímpares distintos, que começam com 1, tá? E daí, pela mesma lógica, ó, vai ter 24 números de 5 algarismos que começam com o 3. Vai ter também 24 números de 5 algarismos que começam com o 5. A gente vai ter 24 números de 5 algarismos que começam com o 7. E por fim, a gente também vai ter aí 24 números de 5 algarismos que começam com o 9, tá? Então, se vocês verem, ó, 24 mais 24 mais 24, 5 vezes dá exatamente 120. Então, outra forma mais prática de fazer seria você pegar o 120 e dividir por 5. Isso aí tá dando 24, tá? Então, a gente chegaria na mesma resposta, tá?
E agora, a gente terminou a primeira etapa da solução, agora a gente vai para a segunda etapa dessa solução. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou listar alguns números, tá? Que começam com o algarismo 1, para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, começando com o 1, eu poderia ter o 1, 3, 5, 7, 9. Eu poderia ter o 1, 3, 5, 9, 7. Eu poderia ter o 1, o 3, o 9, o 7 e o 5. Eu poderia ter o 1, o 3, o 9, o 5 e o 7. Eu poderia ter também o 1, o 3, o 5 já foi, né? Tá, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 9, 7. Então poderia ter o 1, o 3, o 9 já foi, então aqui é 7. Então poderia ter 1, 3, 7, 5, 9. Ou ainda poderia ter 1, 3, 7, 9, 5, tá? Então, se vocês observarem, tem um padrão. Eu sempre começo com 1 e depois eu vou com 3. E daí o que, é que eu faço? Eu ignoro esses dois caras aqui da frente, que no caso seriam aqui ó, o 1 e o 3. E daí eu permuto os outros 3 algarismos que restam, tá? E daí eu formo os novos números, tá? E se você notar, o que que acontece, né? Aqui a gente não pode simplesmente considerar o 1 como sendo 1, a gente não pode considerar o 3 como sendo 3, porque a gente tem um número de 5 algarismos, tá? Então, o número de 5 algarismos, ele vai ter ali um número que vai ser a unidade, vai ter ali a dezena, a centena, a unidade de milhar e a dezena de milhar. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso é que esse 1 aqui, ele não vale 1. Se ele tá na dezena de milhar, ele vale quanto? Ele vale 10.000, tá? Esse 1 aí vale 10.000. Esse 3 aqui, ele não vale 3. Se ele está na unidade de milhar, quer dizer que ele vale 3.000. Esse 5 aqui, ele não vale 5. Como ele está na centena, quer dizer que ele vale 500. Esse 7 aqui, ele não vale 7. Como ele está na dezena, ele vale 70. E por fim, esse 9 aqui, ele vale 9 de fato, porque ele está na casa das unidades, tá? E daí eu queria que vocês já pegaram o esquema. Se eu continuasse essa sequência aqui de números que começam com 1, eu teria outros 18 números que começam com 1, né? Porque eu tenho um total de 24 números de cada um desses tipos, que começam com 1, que começam com 3, começam com 5, começam com 7 e por fim, que começam com 9. Então, se você continuasse aqui, ó, até o último número, não sei qual vai ser, você vai notar que o número 1, ele vai aparecer quantas vezes? O número 1 vai aparecer 24 vezes. E a gente sabe que o 1, nesse caso aqui, ele vale 10.000. Então, quer dizer que eu vou ter o 10.000 e eu vou ter que multiplicar aí por 24, tá? E agora a gente vai fazer o mesmo esquema com os demais números. Só que nota o seguinte, ó. O 3, ele tá aparecendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas o 6 vai aparecer apenas 6 vezes? Não. O 3, ele não vai aparecer apenas 6 vezes, porque o 3 ele vai aparecer na casa das centenas, vai aparecer na casa das dezenas e vai aparecer na casa das unidades. Então eu vou ter que pegar o 3, tá? Eu vou pegar a quantidade de vezes que o 3 aparece em cada uma dessas casas e vou ter que multiplicar por 6. Porque ó, o 3 ele vai aparecer exatamente 6 vezes na casa da unidade de milhar. Então quer dizer que eu vou ter que pegar o 6 e vou ter que multiplicar por quanto? Por 3.000, tá? Porque esse 3 aqui na unidade de milhar vale 3.000. Daí eu vou ter que pegar o 3 da centena, que vale 300, e vou multiplicar por 6. Daí eu vou pegar o 3 que aparece na dezena, que vale 30, e vou multiplicar por 6. E vou pegar o 3 que aparece na unidade e vou multiplicar por 6, tá? Então é isso que eu vou fazer com todos os números que começam com 1, que começam com 3, começam com 5 até o 9. Então que agora eu teria que pegar o 6 e vou multiplicar pelo 3.000, que é justamente a quantidade de vezes que o 3 aparece aí na casa das unidades de milhar, tá? Agora eu faço a mesma coisa com os outros, ó. Eu vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo 5.000. Daí eu vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo 7.000. E daí eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por quanto? Vou pegar o 6 e multiplicar por 9.000. Agora eu saio da unidade de milhar e vou para as centenas. Então, ao invés de eu multiplicar por 3.000, eu vou multiplicar por 300. Então, eu vou pegar o 6 vezes o 300, mais o 6 vezes o 500, mais o 6 vezes o 700, mais o 6 vezes o 900. Agora eu saio da centena e vou para a casa da dezena. Então, eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por 30, mais o 6 e vou multiplicar pelo 50, mais o 6 e vou multiplicar pelo 70,
mais o 6 e vou multiplicar pelo 90. E agora eu saio da dezena e vou para casa das unidades. Então, eu vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo 3. Aí, agora eu pego o 6 e multiplico pelo 5. Eu pego o 6 e multiplico pelo 7. E, por fim, eu pego o 6 e multiplico pelo 9. Então, quando você fizer essa soma gigante aqui, você vai ter o quê? Você vai ter aí a soma de todos os números de 5 algarismos distintos ímpares que começam com o algarismo 1, tá? Então, eu vou usar a mesma lógica com os demais números, começando com 3, começando com 5, começando com 7 e começando com 9, tá? Como essa conta aqui é muito grande, eu não vou efetuar ela no momento, tá? Vou deixar para fazer ela em outra ocasião. E eu vou ter que pausar o vídeo e vou ter que fazer essa conta na calculadora, tá? Porque essa conta aqui dá para fazer na mão? Dá para fazer na mão, porém vai levar muito tempo. Então, uma coisa que você poderia fazer seria, por exemplo, colocar o 6 em evidência. Porque o 6 aparece em todo mundo. Então, você pegaria o 6 que está multiplicando, colocaria em evidência, aí ficaria o 6 que multiplica 3.000, mais 5.000, mais 7.000, mais 9.000, mais 300, mais 500, até o 9, tá? Então, agora a gente vai partir aí para os números que começam com 3. Só que se a gente já sabe que vai acontecer a mesma coisa aqui, só que com valores diferentes, então nem preciso ir listando esses números, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3. O 3, ele vai ser o algarismo aí da dezena de milhar, tá? Então, quer dizer que eu vou ter, na verdade, o 30.000. Então, eu vou ter o 30.000 vezes o 24. E agora eu vou pegar o 30.000 vezes o 24 e vou somar com o 6 vezes quem? Bom, como eu tirei o 3, quer dizer que eu vou ter que somar os 1, os 5, o 7 e o 9. Então, eu vou ter 6 vezes o 1.000, mais 6 vezes o 5.000, mais 6 vezes o 7.000, mais 6 vezes o 9.000. Agora, eu saio da unidade de milhar e vou para as centenas, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o 6 e vou multiplicar pelo 100. Daí, eu pego o 6 e multiplico pelo 500. Daí, eu pego o 6 e multiplico pelo 700. Daí, eu pego o 6 e multiplico pelo 900. Daí, eu vou fazer a mesma coisa com a unidade da dezena. Ou melhor, com a dezena. Aí, eu pego o 6 e multiplico pelo 10. Aí, eu pego o 6 e multiplico pelo 50. Daí eu pego 6 e multiplico pelo 70. Daí eu pego 6 e multiplico aí pelo 90. E por fim eu vou pegar a unidade. Então eu vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo 1, mais o 6 multiplicar pelo 5, mais o 6 e multiplicar pelo 7, mais o 6 e multiplicar pelo 9. Tá? Então depois que você efetuar essa soma toda aqui, você vai ter aí a soma, tá, de todos os números de 5 algarismos ímpares distintos que começam com o 3. Então, esse é o padrão, tá? Então, você vai fazer isso começando com 5, começando com 7 e começando com 9, tá? Então, agora que a gente já sabe qual é o padrão, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou abdicar, tá? Desse quadro, digamos assim, e eu vou ir direto para a calculadora, tá? E vou fazer cada um desses caras passo a passo, tá? Então, agora eu vou abrir aqui a calculadora. Eu já tinha feito aqui anteriormente, mas enfim. Então vamos fazer. Começando com 1, eu vou ter que pegar o 100, ou melhor, o 1000, e vou multiplicar pelo 24. Aí agora eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por quanto? Eu vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo 3.000, mais o 5.000, mais o 7.000, mais o 9.000. Tá? Mais o 9.000. Aí agora eu vou pegar e somar com os caras da centena. Ou seja, o 300 mais o 500 mais o 700 mais o 900, tá? Aí agora agora eu vou pegar e vou somar com quem? Eu vou somar com os caras da dezena. Ou seja, o 30 mais o 50 mais o 70 mais o 90. E por fim eu vou somar as unidades, tá? Então é 3 mais 5 mais 7 mais 9. Então quando você fizer essa conta toda, aquela conta toda lá, você vai ter 399.904
42. Então, a primeira etapa já foi concluída. Então, agora a gente vai fazer começando com o 3. Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, o 30.000 e vou multiplicar pelo 24. E agora eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por quanto? Ó? Eu vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo 1.000, mais o 5.000, mais o 7.000, mais o 9.000. Agora eu vou somar com o 100, mais o 500, mais o 700, mais o 900. Aí agora eu somo com o 10, com o 50, com o 70 e com o 90. E agora eu vou somar com quem? Deixa eu ver, 1, 5, 7, 9. Tá, então vou somar o 1, vou somar o 5, vou somar o 7 e vou somar o 9. Tá? Agora eu posso simplesmente igualar isso aqui e vou ter meu resultado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os números que começam com 5, tá? Então eu vou ter que pegar aqui, ó, os 50.000 e vou multiplicar pelo 24. E agora eu vou somar o 6 que multiplica quanto? O 6 que multiplica aí o 1.000, mais o 3.000, mais o 7.000, mais o 9.000, mais o 100, mais o 300, mais o 700, mais o 900. Agora eu vou somar o 10, mais o 30, mais o 70, mais o 90, mais o 1, mais o 3, mais o 7, mais o 9. Então a gente vai ter esse valor aí. Agora eu vou somar com os números que começam com quem? Que começam com 7. Então eu vou ter aqui, ó, o 70.000 vezes o 24. E vou ter que somar agora com os outros caras, tá? Então eu vou ter o 6 vezes o 1.000, mais 6 vezes o 3.000, mais o 5.000, mais o 9.000, mais o 100, mais o 300, mais o 500, mais o 900, mais o 10, mais o 30, mais o 50, mais o 90, mais o 1, mais o 3, mais o 5, mais o 9. E por fim, o que eu vou fazer? Eu vou somar com os números que começam com 9. Então, eu vou ter que pegar o 90.000, vou multiplicar pelo 24. E agora, eu vou somar com quem? Eu vou somar aí com os caras, né? Que começam com o 1.000 aqui. Tá, vai ser 1.000, 3.000, aí aqui 5.000, aí aqui 7.000. Tá, aqui eu coloquei 700, é 7.000. Agora eu vou somar com 100, com 300, com 500 e com 700. Agora eu vou somar com o 10, vou somar com o 30, vou somar com o 50 e vou somar com o 7, tá? E agora eu vou somar... Calma aí. Ó, 100, 300, 500, 700, 10, 30, 50, 70. E agora eu vou somar aí com o 1, com o 3, com o 5 e com o 7, tá? Muito provavelmente eu tô esquecendo de algum valor, porque na nossa conta a gente deveria ter 6.666.600. Então, muito provavelmente estou esquecendo de algum valor aí. Deixa eu rever aqui minha conta, ó. 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, 100, 300, 500, 700. Tá, 10, 30, 50, 70... 1, 3, 5, 7. Nossa, mano, eu não acredito que eu fiz todos esses cálculos para cometer algum tipo de equívoco. Então, vou ter que rever aqui as minhas contas e vou ter que analisar em qual delas eu cometi erro, tá? Então, eu vou ter, ó, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 300, 500, 700, 900, 30, 50, 70, 90, 3, 5, 9. 3, 5, 9. Tá, logo no primeiro caso eu cometi um erro, tá? Porque logo no primeiro caso eu cometi um erro. Porque, ó, se vocês observarem aqui, nesse primeiro caso aqui que eu tô destacando, eu somei o 3, eu somei o 5, eu somei o 9, mas eu esqueci de somar quem? Eu esqueci de somar o 7, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que refazer todo o cálculo. E depois que eu terminar de fazer cada um por vez, eu volto aqui, tá? Eu vou pausar. Eu vou armar a conta, eu efetuo e daí eu volto. Bom, então eu acabo de fazer aqui, tá? Começando com o 1. E nota que o resultado foi diferente dessa vez, tá? Antes a gente tinha chegado em 399.942. Só que agora a gente chegou em 399.984. Então eu vou repetir o mesmo esquema com todos os outros números. E daí quando eu tiver feito, eu retorno.
Bom, agora eu termino de fazer o mesmo esquema com os números que começam com o 3 e a gente vai ter aí 1.266.636, tá? Então agora eu vou fazer o mesmo esquema com os números começando com 5. Acabo de fazer o mesmo esquema com os números começados com os números começados com 5. Agora eu vou fazer o mesmo esquema com os números começados com 7. Acabo de fazer o mesmo esquema com os números começados com 5, ou melhor, com 7. E agora a gente vai para o grande finale, né? Que são os números aí começados com o 9. Então eu vou ter, ó, o 90 mil. Ê, desgrama. Calma aí, eu parei. Onde eu parei? Aqui. Tá. Então deixa eu limpar aqui. Agora eu vou pegar esse cara aqui, que foi onde eu parei. E agora eu vou somar aí com os números começados com 9. Então eu vou ter, ó, o 90 mil vezes o 24, mais o 6 que multiplica, ó, o 1000, mais o 3000, mais o 5000, mais o 7000, mais o 100, mais o 300, mais o 500, mais o 700, mais o 10, mais o 30, mais o 50, mais o 70, mais o 1, mais o 3, mais o 5, mais o 7. Tá, então aparentemente agora tá correto, tá? E daí a gente vai ter a nossa soma, que vai ser 6.666.600. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá no site em que eu peguei a questão e a gente vai conferir se a resposta de fato é essa, está correta, tá? Desculpa, confesso que é uma questão chata, tem uma forma mais prática de resolver e eu vou acabar mostrando essa solução aqui também. Mas enfim, para mostrar a vocês que há diferentes formas de vocês resolver uma determinada questão. E isso tudo porque eu tô usando a calculadora do celular. Então, se eu tivesse numa prova real, sei lá, num concurso da vida, no vestibular, no Enem, eu não conseguiria fazer isso aqui, tá? Então, eu ia perder pelo menos ali uns 30 minutos fazendo essas contas e a chance de eu errar, como eu errei aqui fazendo no celular. Imagine se eu fizesse isso mano a mano. Então, se a gente for conferir aqui a questão, ó, a gente tem que a resposta correta é a letra A. 6.666.600. E agora eu vou aproveitar e apresentar para vocês a segunda solução, que é uma solução aí mais... É uma solução mais elegante, uma solução mais simples, uma solução mais inteligente, tá? Então nota que é uma solução relativamente fácil, tá? Não leva tanto tempo quanto a minha, mas não deixa de ser uma solução, tá? Então, se vocês quiserem ler essa solução, pause o vídeo, leem. Se quiserem que eu apresente aqui em vídeo também, pode deixar nos comentários, tá? Que eu vou fazer. Mas enfim, essa foi a questão. Espero que tenham gostado. E desculpa por todo o transtorno que teve durante o vídeo. Mas enfim, obrigado, valeu pela atenção e até a próxima.